Se você já é um cristão ou novo convertido, certamente você deve saber que o batismo com o Espírito Santo não funciona da mesma forma como o batismo nas águas. Não depende unicamente da minha vontade, da minha programação pessoal, mas depende de outros fatores que vão além do que eu posso fazer com as minhas próprias mãos, com o meu próprio esforço. Se esse assunto te interessa, eu vou falar para você como foi a minha experiência com o batismo no Espírito Santo, as coisas que eu passei, os problemas que eu tive no decorrer do caminho e como que é bom e é importante que você seja batizado com o Espírito Santo, tenha o dom de línguas e os demais dons que o Espírito Santo pode te dar. E aí galera, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal Fique Firme. Eu sou Glaubinho Silva, líder de jovens na minha igreja local, cristão há mais de 12 anos. E esse canal ele foi feito para você, para a gente poder estar falando da palavra do Senhor de uma forma simples, descomplicada, para responder perguntas que você que está chegando agora talvez se faça, ou às vezes tem dificuldade de perguntar para a sua liderança, para o seu líder de jovens, para o seu pastor, e a gente de uma forma descomplicada, às vezes descontraída, vamos tentar estar respondendo isso para você. Vai ter muita coisa legal nos próximos vídeos, então se você não é inscrito, já se inscreve aí, deixa o like para ajudar no projeto também, que dessa forma o YouTube ele entende que o conteúdo ele é interessante e entrega ele para mais pessoas. Esse projeto está no início e eu queria convidar você para já fazer parte dessa família. Fica firme, fica na fé e vamos para o vídeo. Então vamos lá. Após Jesus ter ressuscitado, e aparecido ali para os discípulos, ele permaneceu durante mais cerca de 40 dias entre os discípulos ali. Foi visto por mais de 500 pessoas. Nessa trajetória, após ali a ressurreição de Cristo, ele pegou e falou para os discípulos que era para eles permanecerem em Jerusalém, porque ele voltaria para o céu e ele mandaria o Consolador para poder estar ajudando os discípulos na caminhada que eles teriam pela frente. Então vamos ler Atos 2, a partir do versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor: Ao cumprir-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um ruído, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. E lhes apareceram umas línguas, como que de fogo, que se distribuíam, e sobre cada um deles pousou uma. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. E o que aconteceu? Eles estavam todos reunidos ali, orando, Então, se atente a esses detalhes. Eles estavam reunidos, eles estavam orando e todos estavam desejosos da vinda do Espírito Santo, de serem revestidos do alto de poder. Ninguém sabia como que seria isso, mas sabia que aconteceria. Jesus não deixou avisado o dia que seria, mas ele disse que aconteceria. Então todos ficaram ali, permaneceram em oração, permaneceram ali crendo. E no dia de Pentecostes aconteceu esse ato maravilhoso, que o Espírito veio como um ruído, como um som de um vento impetuoso, e encheu toda a casa e pousou sobre cada um deles. Ou seja, o Espírito Santo não veio só para um, ele veio para todos. Bom, desde que eu me converti, eu tinha a experiência de estar indo na igreja e vendo aqueles irmãozinhos, do meu lado, orando e recebendo ali o Espírito e falando em línguas e o fogo pegando. E eu estava orando ali muitas vezes e eu perguntava ao Senhor por que eles tinham algo que eu não tinha. Por que eles estavam sentindo que eu não podia sentir? Sabe, como que era aquilo? Me despertou esse interesse. A partir daí, eu iniciei a minha busca pelo Espírito Santo. E como que foi? No início, o primeiro passo que eu tomei ali foi de estar orando, pedindo a Deus para ser batizado no Espírito Santo, pedindo a Deus para que acontecesse aquilo sobre a minha vida, para eu poder ter aquela experiência também. Na época eu trabalhava fora, então no momento que eu estava no meu trabalho eu estava buscando. Quando eu estava no trajeto no ônibus eu pedi a Deus para poder ser batizado com o Espírito Santo. Porém nada disso estava acontecendo. Então eu comecei a buscar mais informações e procurei saber mais. Então eu comecei a complementar aquelas orações que eu fazia com jejum. Então eu estava jejuando, eu estava orando e dando sequência naquela busca.
pedindo a Deus, e juntamente com isso também, eu comecei a incrementar também a leitura da palavra. Então eu tinha a oração, eu tinha o jejum, eu tinha a leitura da palavra. Porém, como eu disse lá no começo do vídeo, né, o Espírito Santo ele não está sujeito à minha programação pessoal. O Espírito Santo é uma pessoa, ele é um ser. Então, ele não está sujeito à minha vontade. Ele tem que vir a mim segundo a vontade dele, segundo ele entender que é necessário, que ele pode vir, que eu desejo ele na minha vida. Porque ele não é como Satanás que entra na vida das pessoas sem ser autorizado. Ele é um cavalheiro, então ele vai querer que você deseje ele, que você busque ele. Então como que eu fiz? Eu estava orando, eu estava buscando. Na época houveram encontros na igreja, né? Encontro é como se fosse um retiro. Eu não sei como é que é aí na sua igreja local, aí onde você mora, mas aqui existe um evento na igreja chamado de encontro e reencontro, né? O encontro seria para pessoas não cristãs, pessoas que estão entrando na caminhada, e o reencontro seria focado mais em líderes e pessoas que já estão há mais tempo na caminhada. Quando eu estive no encontro, eu tive uma experiência um tanto quanto frustrante, porque eu estava naquela busca pelo batismo no Espírito Santo e desejoso que chegasse aquele momento. Porém, eu tinha muito medo, porque eu não sabia como que ia ser, como que era ser batizado com o Espírito Santo, o que era ter um outro ser habitando em mim, que não fosse eu, sabe? Eu tinha um certo medo, eu tinha uma certa insegurança com relação disso. E ao mesmo tempo eu também estava alimentando uma certa ansiedade, porque eu queria o quanto antes que isso acontecesse na minha vida, assim como acontecia na dos irmãos. Muitas vezes eu participei de cultos onde que estava acontecendo ali um avivamento, onde pessoas estavam orando ali, um culto que, como a gente gosta de dizer na gíria do crente, culto estava pegando fogo, eu estava lá agarrado. Foi desse jeito a minha busca pelo Espírito Santo. Eu cheguei no encontro e havia um momento ali no encontro onde que a gente tinha esse batismo com o Espírito Santo. Naquele momento, eu senti um desejo muito forte de falar em línguas. E eu comecei a falar aquilo que eu sentia a necessidade de falar ali. Porém, uma pessoa que estava lá, que estava ministrando sobre a vida das pessoas, virou para mim e falou comigo, olha... Isso que você está falando não é do Espírito Santo, não. Isso que você está falando aí é... Algum Espírito está falando através de sua boca aí que não é Espírito Santo. É o quê? Aquilo eu aterrorizei, imagina, para uma pessoa que está buscando receber o Espírito Santo... ouvir de uma pessoa que já tem o Espírito Santo falar que o que está falando através de você não é o Espírito Santo, então eu fiquei bloqueado. E naquele momento eu não queria mais, eu fiquei assim com medo. Mas passou o tempo, Deus foi trabalhando na minha vida, me mostrando que a busca no Espírito Santo não era aquilo, que muito provavelmente aquela pessoa poderia estar enganada. Então eu continuei a minha busca e fui orando, jejuando. Cerca de 6 meses depois veio o reencontro, na qual eu tive a oportunidade de novamente passar por algo semelhante a esse momento de oração ali, clamor pelo Espírito Santo. Dessa vez, eu preparei um jejum e comecei a jejuar mais de 15 dias antes para eu poder ir no reencontro já afiado. Eu achava que eu estando jejuando, o Espírito Santo ia agradar e ia vir sobre a minha vida. Mas, infelizmente, foi mais um momento frustrado. Eu peguei, tive aquela busca, mas não aconteceu. Não foi do jeito que eu esperava. Um certo dia houve um culto avivado na minha igreja, um culto de domingo comum, não tinha nada de especial programado. E no final do culto, a pastora que estava ministrando, né, ela pegou e disse assim, se você tem o desejo de falar em línguas, abre a boca e fala. Naquele momento, eu estava queimando do Espírito Santo. Eu estava ali chorando, eu já estava em lágrimas, já em prantos. Eu já fazia um certo tempo que eu não jejuava em prol disso mais. Não que eu não parei de orar por isso, mas havia um certo tempo ali que eu tinha parado, cerca de uma semana, 15 dias mais ou menos, foi o período que eu tinha parado de estar orando pelo Espírito Santo. Falei com Deus que na hora certa eu receberia o batismo. Beleza, voltando a esse culto. Naquele momento, eu estava sentindo algo muito forte do Espírito Santo. Eu não tinha vergonha de quem estava ao meu redor, eu só estava preocupado em Deus, em falar o quanto que eu amava Deus, pelo trabalho que Ele estava fazendo na minha vida, a mudança que Ele tinha feito na minha vida, tantas coisas que Ele tinha me abençoado até ali. E o que aconteceu? Eu fui batizado em línguas naquele momento.
Naquele momento eu fui batizado com o Espírito Santo. Quando aconteceu tudo aquilo, eu sentia o desejo de falar as palavras que estavam na ponta da minha língua. E naquele momento eu senti que era para eu falar. E eu comecei a pôr para fora aquilo que vinha na minha mente, eu fui falando. De repente, quando eu vi, eu estava suando, estava uma mistura de suor com choro e uma vontade de ficar repetindo e falando e me jogar e, sabe, algo assim tremendo que só quando você está na presença do Espírito Santo você sente. Sabe, algo assim que você esquece quem está do seu lado, você já não está preocupado com quem está ao seu redor, sabe? Porque você sabe assim que o Deus da glória, Ele está dentro da sua vida, tem algo acontecendo na sua vida. Então o que eu te digo? Sabe, talvez você está passando por isso aí agora, está desejoso de falar no Espírito Santo, está desejoso de receber esse dom de falar em línguas. Cara, o que eu posso te dizer? Não desiste. Não é por esforço que você vai receber o Espírito Santo, mas é necessário que haja um esforço. E agora eu vou falar para você algumas coisas que são importantes que você leve em consideração para que a sua busca seja uma busca efetiva pelo Espírito Santo. Algumas coisas que eu analisei na minha experiência que eu quero passar para você para de repente te ajudar nessa busca. O primeiro ponto que eu gostaria de destacar para você que te dificulta de receber o Espírito Santo é a preocupação com o que os outros vão pensar. Se você não é capaz de fazer uma oração porque tem alguém do seu lado, se você não consegue estar ali buscando o Espírito, sabe, se derramar em oração ali na igreja, porque tem alguém do seu lado, significa que você está colocando barreiras na sua oração, no seu diálogo com Deus. E essas barreiras podem te prejudicar de receber o Espírito Santo. Porque como que você vai abrir a boca e falar em línguas, uma língua que você desconhece, uma língua que vem do Espírito, sendo que você tem vergonha de expor até mesmo uma oração que pode ser ouvida e compreendida por alguém. O segundo ponto que eu vou falar para você está relacionado à fé. Você precisa crer que as palavras que estão vindo na sua mente são palavras inspiradas pelo Espírito Santo. E uma dica muito simples que você pode tentar aplicar é você fazer a seguinte oração para Deus. Senhor, se essas palavras que estão vindo na minha mente são palavras que vêm de um Espírito que não do Espírito Santo do Senhor, Pai, que você tira agora da minha mente. Mas se são palavras do Senhor, do Espírito Santo, deixa fluir na minha vida e me encoraja a colocá-las para fora. O terceiro ponto que eu vou falar para você seria achar que você está imitando alguém. Que é muito natural que quando você começa a falar em línguas, você esteja falando algo ali semelhante ao que um irmão possa estar falando, porque o Espírito é o mesmo. É natural que hajam coisas que você vai falar que é semelhante ao que o outro irmão fala, com o que o outro fala. Não se prenda a achar que você está imitando alguém. Então ignora isso. Lembra da oração que eu te falei no ponto anterior. Lembra que é necessário ter fé, porque o Espírito Santo, ele age através da nossa fé. Então você tem que abrir a sua boca e experimentar falar. O quarto ponto que eu vou falar para você é um ponto que bateu muito em mim também. Foi o ponto do medo. O medo de você ter alguém vivendo dentro de você que você desconhece. Por isso que é necessário você estar lendo a Bíblia, para você perder o medo da igreja, perder o medo do Espírito Santo, perder o medo de Deus, perder o medo de Jesus. Sabe, enquanto você tiver medo, não vai acontecer. Não tem como você me convidar para ir na sua casa se você tem medo de mim. Eu vou me sentir desagradável na sua casa e vou querer ir embora. Então, é a mesma coisa do Espírito Santo. Você está convidando ele para poder fazer parte da sua vida. E o quinto motivo que pode te prejudicar, que pode te travar para poder receber o batismo com o Espírito Santo seria a ansiedade. Sabe, às vezes aconteceu situações, né? Voltando aqui nos meus relatos, teve momentos que eu estava vendo cultos avivados e eu junto no meio de outras pessoas e pessoas do meu lado recebendo o Espírito Santo e falando em línguas. E eu estava lá, e agora é minha vez, agora é minha vez, agora é minha vez. Cara, não é assim. O Espírito Santo é uma pessoa, então não é na ansiedade, não adianta eu ficar ansioso, porque não vai acontecer. Então, para fechar, Glauber, o que você me indica então para eu poder estar fazendo, para eu poder estar recebendo o Espírito Santo, para eu poder ser batizado com o Espírito Santo? Lê a Bíblia. Aprenda a ter prazer de ler a Bíblia. Sabe, quando você começa a ler as histórias da Bíblia,
aquilo começa a fazer parte de você. Então lê a Bíblia, foca na palavra que vai dar tudo certo. Segunda coisa, oração. É preciso que você ore. Não precisa se travar, pensar assim, nossa, como é que eu vou falar com Deus, excelentíssimo Senhor, Deus poderoso, Criador de todas as coisas. Cara, Deus, Ele te conhece. Antes da palavra sair da sua boca, Ele já sabe o que você está falando. Principalmente se você não estiver sendo você mesmo, Ele já sabe. Chega e abre seu coração para Ele. Senhor, eu não sei falar. Eu não sei a maneira como que eu devo orar. Eu sou isso aqui que o Senhor está vendo. O Senhor me conhece melhor do que ninguém. Aquele cara lá do YouTube falou comigo para eu poder estar orando e eu estou aqui tentando, Deus. Sabe, seja sincero com o Senhor que vai dar certo. Terceira chave que eu posso te dizer aí para você estar sendo batizado com o Espírito Santo é jejuar. Por quê? Você precisa preparar o seu espírito para poder receber o Espírito Santo. Quando a gente jejua, a gente está brigando com a nossa carne. Então, você enfraquece a carne para que você ganhe força no Espírito. Então, uma vez que você enfraqueceu a carne, você está mais sensível à voz do Espírito Santo. Outra coisa é estar reunidos. Lembra de uma coisa que eu falei lá no começo que era importante? Os discípulos de Jesus, eles estavam todos reunidos no mesmo lugar. Então não adianta você querer ter o Espírito Santo se você não quer ter vida de igreja. Não dá, sabe? Então uma vez que você tem todas essas skills, você está orando, você está jejuando, você está lendo a Bíblia, você está tendo uma vida de igreja, cara, é você continuar buscando que mais cedo ou mais tarde o Espírito Santo vai vir sobre a sua vida e ele vai vir com dons de línguas, com dons de profecias e tantos outros dons que ele pode te dar. Eu vou colocar aqui na descrição alguns links também para você que queira aprofundar mais sobre a busca no Espírito Santo. Esse vídeo ele é apenas uma pincelada, falando um pouco aí de como que foi minha experiência para poder te ajudar, para poder te dar um norte. Mas o que eu posso te dizer? Vale muito a pena ser batizado com o Espírito Santo. Se você gostou desse vídeo, esse canal ele está só no início, então eu te convido para você fazer parte dessa família. Se inscreve no canal para você poder estar ciente dos próximos vídeos que eu vou estar lançando, para você poder estar fazendo parte desse processo, sabe? Para a gente poder estar galgando degrau em degrau, para poder levar a palavra do Senhor para mais pessoas, para pessoas que estão chegando agora na igreja, pessoas que já são convertidas há mais tempo, mas gostam de um conteúdo mais light. Eu peço a você, se inscreve no canal, deixa o like, compartilha com seus amigos, compartilha aí no grupo da igreja, compartilha aí no WhatsApp, com seus amigos, no Facebook, no Instagram. E dessa forma você está me ajudando e nós estamos ajudando ao reino para que a palavra do Senhor alcance mais pessoas através do YouTube, através das redes sociais, que muitas outras pessoas possam ser edificadas através desse vídeo. Deixa o seu joinha. Nos comentários, está aberto para poder você estar contando a sua experiência. Se você gostou, se você notou algum ponto aqui que eu poderia ter complementado, poderia ter deixado melhor o vídeo, alguma experiência que você viveu, já deixa aí nos comentários, já deixa escrito aí embaixo. Eu vou estar curtindo, eu vou estar respondendo aí os comentários de todos vocês. Então fica à vontade. Mais uma vez, fica firme, que Deus te abençoe, cuida da sua família e até o próximo vídeo. Valeu!